As pedras da criação e os alicerces do novo domínio. Antes da corrupção total da Terra sem nome, os dragões foram capazes de pegar 9 relíquias, as pedras da criação. Essas pedras são responsáveis por criar tudo o que existe dentro de um domínio e transformar ele de um lugar vazio para um espaço com matéria, energia e vida. Essas pedras são únicas e não podem ser encontradas em nenhum outro domínio. Por isso, as entidades, agora deuses e dragões, precisaram fugir, para que essas pedras não pudessem cair nas mãos da ameaça desconhecida. As pedras eram divididas em 3 categorias: dimensão, tempo e espaço. Primeiro, os deuses dragões criaram as dimensões dentro daquele domínio. A joia da corrupção criou Distop, o lugar em que as almas desprovidas de honra e objetivo vão após sua morte. Um lugar onde as trevas habita e para onde as pessoas que apenas existiram desprovidas de um sentido são arremessadas. Um local completamente caótico, tomado pelo medo e pela maldade. Aos neutros, aos isentos, aos preguiçosos, covardes e traidores do próprio espírito. Todos aqueles que nunca tiveram sonhos são muito bem-vindos nesse pesadelo. Depois de criarem o reino do caos, os deuses criaram o Top, o reino da ordem. As entidades usaram a pedra da absolvição para criar um reino onde a ordem e a justiça são absolutas. Um lugar repleto de luz e vida que recebia os mais corajosos e sonhadores, aqueles que viveram sua vida sempre sonhando alto e nunca deixaram de acreditar no seu ideal. Aos corajosos que se arriscam no mais árduo ofício de todos, sonhar. Nossos sonhos sempre alimentam a maior abominação de todas, a esperança, que se passa por virtude, mas que nos faz sofrer sem que possamos desistir desse sofrimento. Aqueles que são sonhadores e optam por acreditar serão perseguidos pela angústia da esperança até que morram, mas quando finalmente pararem de respirar, ganharão fôlego em Utop. Aqui não é um lugar só para aqueles que alcançaram seu objetivo, mas para aqueles que nunca desistiram dele. A última pedra da dimensão, a pedra da neutralidade, criou o reino dos vivos, o local onde toda a vida transcorreria sem interferência divina. Essa dimensão seria conhecida como Top, e seria um local para as pessoas explorarem e se provarem dignas de Utop ou merecedoras de Distop, a dimensão neutra entre as duas. Lar dos vivos que ainda não acreditaram ou desistiram o suficiente para serem mandados para os outros 2 reinos maiores. Top é apenas uma longa jornada em que os mortais devem passar para se provarem. Apesar de longa, é apenas uma passagem. Depois de usarem as joias da dimensão e criarem as 3 dimensões que seriam os alicerces para esse novo domínio, os deuses pegaram outras 3 pedras para criarem o tempo. Com a primeira, a Pedra do Atraso, criaram o antes, a época anterior, tudo o que já aconteceu e serviu como aprendizado para o agora, tudo aquilo que já foi vivido e não se faz mais presente. Ó passado, detentor de toda nossa sabedoria e experiência, é a ti que devemos nosso caminhar para o progresso, mas que acaba por nos distanciar a cada passo. Mas como pedido por ti próprio, meu velho professor, caminharei para frente e só olharei para trás quando precisar aprender outra lição, que seja o exemplo, mas nunca o objetivo. Em seguida, foi criado com a pedra da eternidade o agora, a época atual, tudo o que ocorre e que precisa ser feito para poder seguir em frente, o momento de agir e fazer o que é necessário, se não é o eterno presente, aquele que me exige uma decisão, um fazer. Se o passado são as lições para onde caminhar, é aqui que eu devo escolher o caminho a seguir. O presente, aquele professor que se faz eterno caminhando conosco e nos exigindo resultados, a eterna caminhada em busca do inalcançável. Por último, e para encerrar o tempo, os dragões usaram a Pedra do Adiantamento para criarem o depois. Uma época que nunca seria alcançada, mas que serviria de objetivo para o presente fazer sentido, para que a civilização continuasse a caminhar. Ó futuro, o destino que sabemos que nunca vamos alcançar, mas que ainda assim insistimos em perseguir. Nosso objetivo que nos mantém caminhando sem nos deixar desistir. Ainda que não alcancemos, vamos atrás do futuro, e só vamos nos preocupar quando o futuro deixar de existir. Com as dimensões já estabelecidas e o tempo correndo naturalmente, os deuses precisavam apenas do espaço em que suas criações seriam colocadas. Então eles usaram suas últimas 3 pedras, as pedras do espaço. Primeiro, eles criaram a base desse mundo, a camada que estaria antes da própria Terra, o mar. Os dragões usaram a pedra do mar para criar uma superfície que distanciava suas criações do centro desse mundo, que era inabitável. A superfície inicial, que nos divide do centro do mundo e pela qual as terras que caminhamos flutuam. O mar que cobre todo o mundo e nos protege por baixo do abismo.
Depois de criarem a base para dividir o local em que suas criações ficariam do centro do mundo, eles criaram a própria Terra, o local em que suas obras poderiam vagar e se erguer eternamente. Usaram a pedra da terra para poder criar o solo duro e fértil para que suas obras pudessem se estender e existir. A base pela qual podemos caminhar e nos agigantar, palco que transcorre toda a nossa vida, onde nos provamos para os deuses, local de onde veio nossa vida e para onde iremos em nossa morte para nutrir nova vida. Por último, foi criada uma proteção que cobre toda essa terra e guarda as criações dentro dela, o céu, uma barreira ao redor do mundo que protegia de ameaças externas e ainda dava ares para que a vida pudesse se prolongar ainda mais. E finalmente, para proteger todas as obras dos males externos, o céu, nosso campo de força invisível que nos guarda aqui dentro com cuidado, nos dando fôlego. Em posse dessas poderosas joias, os dragões foram capazes de recriar todo o seu universo a partir daquele vazio, tal qual o pincel do maior artista em uma tela branca. Assim como as tintas dão vida a esse quadro, as pedras dão vida a esse domínio.